Ciao a tutti! No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre a diferença entre as preposições di e da, que são duas preposições muito usadas no italiano e que confundem muitas pessoas, justamente porque a preposição da não tem, como no italiano, uma preposição específica no português para o seu uso, tá bom? A preposição di, ela é usada para falar do material de uma coisa e também que uma coisa pertence a alguém. E agora a preposição da. A preposição da ela é usada principalmente, pois tem vários usos, como você pôr no português, ela pode ser traduzida como a preposição por, mas um dos principais usos dessa preposição é para falar que uma coisa ela provém de um lugar, que ela está vindo de algum lugar, e também para falar que uma coisa parece com a outra, tá bom? Vou falar para vocês sobre essas diferenças e vou dar exemplo de cada uso. Os usos da preposição di. Preposição di, então, para falar que alguma coisa pertence a alguém. Vamos supor. Il libro di Giulia, il vestito di Giuseppe, um filme di Pasolini. Vocês viram então que nesse caso eu usei a preposição di para falar que alguma coisa era de alguém. E também a preposição di ela pode ser usada para falar de que uma coisa é feita. Vamos supor, um tavolo di ferro, uma estátua di marmo e um sacchetto di plastica. Então, o que era feito? O saco era de plástico, a mesa era de ferro e a estátua era de mármore. Agora eu falo sobre a preposição da. A preposição da é muito usada nos casos de proveniência. E o que é esse caso de proveniência que eu falo, pessoal? Eu vou começar então dando para vocês um exemplo em italiano com o uso dessa preposição. La lingua italiana deriva dal latino. A língua italiana deriva do latim. Reparem o quê? Que a língua italiana, o que existe hoje, ela veio de onde? Do latim. Houve um movimento do latim até o italiano. Então, a língua italiana ela deriva dal latino. Um outro exemplo. Una storia tratta da un romanzo. Então, o que é? Uma história que foi retirada de um romance. Então, qual era a origem? O romance e criou-se a história, que está aqui. Entende? Então, houve então uma origem. Una storia tratta da un romanzo. Um outro exemplo, para vocês entenderem melhor ainda. Da qui non vedo nulla. O que é? O que significa? Daqui eu não vejo nada. Por quê? Onde eu estou, eu não consigo ver nada. Então, o que está acontecendo? Tem uma origem de onde que eu estou vindo, do meu olhar, origem do meu olhar, não consegue ver nada que, vamos supor, na minha frente. Então, da qui non vedo nulla. Um outro uso da preposição da, gente, é para falar sobre semelhança. E o que é? Vou começar dando um exemplo. Una faccia da giovane. O que é? Uma cara de jovem. Viram então que a preposição da, nesse caso, ela faz a função da preposição portuguesa para especificar que o rosto da pessoa tem um aspecto jovem. Então, una faccia da giovane. Um outro exemplo, una voce da donna, que é o quê? Uma voz de mulher, que poderia também ser substituído como una voce femminile, entendem? Então, una voce da donna, una voce femminile. Um outro exemplo, para falar também que é uma semelhança. Essa frase aqui. Lui si comporta da pazzo. Que é o quê? Ele se comporta como um doido, que nem doido. Um outro jeito de falar essa frase, lui si comporta da pazzo, em italiano é lui si comporta come un pazzo. E agora eu vou falar para vocês sobre a diferença entre essas duas preposições realmente, pegando uma frase e só mudando a preposição para vocês verem o que acontece quando muda da preposição di para a preposição da. Primeira frase. Quel gatto che abbiamo visto ieri è di Nico. E a outra frase, quel gatto che abbiamo visto ieri è da Nico. Na primeira frase em que eu usei a preposição di, o que acontece? Quel gatto che abbiamo visto ieri è di Nico. O que eu estou falando? Que o gato que nós vimos ontem é de quem? Do Nico. E na outra frase, quel gatto che abbiamo visto ieri è da Nico. O que significa nesse da? Vocês lembram que na preposição da, quando você fala, vamos supor que io sono da Martina, io sono da Giulia, io sono da Niccolo, io sono da Gabriel. O que isso quer dizer? Que eu estou na casa da pessoa. Então, na primeira frase, enquanto o gato era do Nico, quel gatto che abbiamo visto ieri è di Nico. Na segunda frase, onde eu digo a preposição da, quel gatto che abbiamo visto ieri è da Nico. O que eu quero falar? Que o gato que nós vimos ontem está na casa do Nico. É da Nico, mas não de Nico. Se eu dissesse é de Nico, é porque o gato é do Nico. Então, se eu falo que quel gatto che abbiamo visto ieri è da Nico, eu quero dizer que o gato está na casa dele. Segundo exemplo. Faccia di biscotto e faccia da biscotto. Qual que é a diferença dessas duas frases?
Pessoal, essa frase, essa expressão não existe em italiano, não é uma expressão idiomática. Mas eu estou pegando essa frase para vocês entenderem qual que é a diferença, o que acontece quando eu substituo a preposição di para da nessa frase, tá bom? Então vamos lá. Faccia di biscotto. O que significa? Eu não falei que a preposição di é para especificar que uma coisa é feita de algo, então vamos lá. Faccia di biscotto, que a cara é feita de biscoito, tá? Esse exemplo é meio imaginário, tá bom? E quando eu falo faccia da biscotto, o que eu falo? Que a cara de uma pessoa parece um biscoito, tem a forma de um biscoito, arredondada, entendem? Por quê? Porque a preposição da, ela é para falar de semelhanças, lembra que eu falei? Vamos supor, na faccia da giovane, uma cara de jovem. Terceiro exemplo, com a frase che cosa vuoi di me é che cosa vuoi da me. Reparem então que só mudei de novo a preposição di para da. O que acontece? Essa também é uma frase meio irreal, mas é só para vocês entenderem o sentido. E se você disser essa frase em italiano também, ela pode parecer um pouco meio mal educada, tá bom? Por quê? O que significa isso? Em português, essa frase seria o quê? O que você quer de mim? A gente não fala o que você quer de mim assim, geralmente, né? É meio mal educado. Mas só para vocês entenderem o uso dessa preposição. Na primeira frase, che cosa vuoi di me? A preposição di, ela não é usada para falar sobre algo ser de alguém. Então, quando eu pergunto, che cosa vuoi di me? Eu posso perguntar, o que você quer do meu corpo? Vamos supor, ma vuoi il mio braccio? La mia mano? Você quer o meu braço? Você quer a minha mão? Que cosa vuoi di me? Porque eu usei a preposição di. Agora, quando a pergunta usa a preposição da, olha o que acontece. Que cosa vuoi da me? Pode significar tanto que alguém chegou na minha... Vamos supor, você que está assistindo o vídeo chegou na minha casa e eu pergunto assim, que cosa vuoi da me? Porque a preposição da, ela é para se referir quando alguém está na casa de alguém também. Vocês lembram? Então, que cosa vuoi da me? O outro uso é também para falar no sentido de proveniência, justamente tipo, que cosa vuoi da me? Tu vuoi um consiglio, um aiuto? O que você quer de mim? Você quer um conselho, uma ajuda? Agora, o quarto exemplo. Um filme de Célio, um filme da Célio. O que acontece quando eu mudo essas duas coisas, pessoal? Olha só que engraçado. Quando eu falo um filme de Célio, o que eu quero dizer? Que o filme é do Célio, é daquela pessoa, o diretor é o Célio, ele que fez o filme. Um filme de Célio. Agora, se eu falar um filme da Célio, vocês lembram que eu falei que a proposição da é para falar de uma característica, não é? Então, se eu falo um filme da Célio, o que eu quero dizer? Vamos supor que tem essa pessoa que se chama Célio e ela adora filmes da Europa. Então, o que vai acontecer? Quando eu falo que um filme é da Célio, que geralmente esse filme ele parece com o Célio, faz lembrar o Célio, ele fala da Europa, fala de coisas que o Célio gosta, entendeu? Então, um filme de Célio é porque pertence, é um filme do Célio, e um filme da Célio é porque como se fosse em português a gente fala, aquilo é um filme de Célio, vamos supor, então, um exemplo, não que o filme de Célio seja idiota, mas vamos supor que eu falo assim, isso é um filme de idiota, um filme retardado, entendeu? Mas em italiano seria um filme da Célio. Pessoal, uma observação agora que eu quero deixar aqui para vocês. Em italiano, quando vocês usarem o verbo essere, vocês têm que usar a preposição di. E quando usarem o verbo venire, vocês têm que usar a preposição da. Um exemplo. Lui è di Pistoia. Tá bom? O verbo essere, lui è di Pistoia. E também, lui viene da Pistoia. Por quê? Ele é de Pistoia. Lui viene da Pistoia. Um outro exemplo. Io sono di Belo Horizonte. E também, io vengo da Belo Horizonte. Tá bom, pessoal? Mas vocês têm que saber que não é só com o verbo venire que vocês vão usar a preposição da. Sempre quando o verbo ele estiver expresso numa ideia dele já embutida no verbo que ocorre uma preveniência, tipo o verbo venire, que mostra o quê? Venire significa o quê? Vir. Então, que está vindo de um lugar. Você vai usar a preposição da. Então, pessoal, acabou o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deem um like. Se tiver dúvida também, lasciate il vostro commento qua sotto. Deixa o comentário de vocês aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Mesmo se tiver dúvida, né? Mesmo se tiver dúvida, eu vou responder. E também, só isso. Ciao a tutti.